Olá a todos do canal Encontre Graça, livro do profeta maior, Jeremias, capítulo 15, e versículo de número 18, a parte B do versículo, nos diz assim: Serás tu para mim como um ilusório ribeiro de águas inconstante, em que não se pode confiar? Na vida da gente, nós passamos por muitos percalços, por muitas adversidades. Oramos e às vezes achamos que Deus não tem escutado a nossa oração. Buscamos a face do Senhor, esperando uma resposta dele. E muitas vezes pela demora, parece-nos que Deus se cala, que Deus não está ouvindo o nosso clamor. E pela demora, às vezes, muitos de nós se esfriam, esperam algo acontecer no teu tempo, da tua maneira. E quando isso não acontece, nós não temos a concepção de uma palavra chamada aguardo, espera. Então somente creia, persevere, continue crendo, continue acreditando que aquele ao qual te comissionou não tem se esquecido de você. Ele vela pela tua palavra. E o Senhor, ele começa a falar a Jeremias que ele vai colocar uma sentença sobre uma nação. Uma nação que lhe escolhe mais que lhe vira as costas. Que levanta altares a ídolos pagãos. Que tem boca, mas não falam. Que são de pedra. Que são de gesso. Que tem olhos, mas não veem. Que tem boca, mas não falam. E esta nação se prostra diante desses altares e saem da presença deste verdadeiro Deus, ao qual não divide a glória dele com ninguém. E Deus está falando com Jeremias nesse capítulo 15, que ele vai permitir que algo venha sobre esta nação, porque este povo é de dura servir, endurece o seu coração e não tem dado crédito à palavra de Deus, tem se esquecido tudo quanto Deus havia feito em prol desta nação, porque Deus vela pela tua palavra e Deus nunca se esqueceu deles, por causa da palavra que ele havia dado aos patriarcas. Ele vela pela tua palavra. E Deus começa dizendo neste capítulo 15 para Jeremias que ele vai fazer isso por amor a esta nação, para que essa nação pudesse se lembrar, para que essa nação pudesse continuar crendo e não duvidando que ele continuava sendo o mesmo Deus que operou seus sinais de prodígios e de maravilha no passado. Ele continuava sendo o mesmo Deus, que tão somente eles se inclinassem os seus corações para fazerem novamente a vontade do Eterno, a vontade do Senhor.
Jeremias, tomando partido desta nação, se afasta um pouco da presença de Deus, em detrimento da vontade deste povo ao qual Deus, que faz a sua justiça da tua maneira, da maneira que Ele quer, da maneira que lhe apraz, queira o homem ou não, Ele não tem o culpado por inocente. Deus observa as situações, e por muitas vezes não é no tempo que nós imaginamos que Ele vai fazer a sua justiça, mas no tempo dEle. Porque tudo está no domínio dEle, no controle dEle. E é o tempo dele dizer para Jeremias que ele vai enviar um que vai fazer essa justiça por ele. Que essa vingança vai vir do norte e vai levar esta nação cativa, porque eles endureceram o coração a servir. E eles voltaram aos velhos rudimentos, viraram as costas à palavra do profeta, não deram crédito à pregação, se distanciaram, não deixaram a continuidade desta palavra dentro do seu lar. E Deus traz a lembrança de Jeremias, lá atrás, quando ele usava o rei Ezequias, que Deus Ezequias, nas suas batalhas, no momento de afronte de outras nações que tentavam investir contra Jerusalém, Deus escutava a oração do rei Ezequias. Quando Ezequias se prostrava na presença deste Deus, quando o rei Senaqueribe, rei da Síria, que já havia subjugado várias nações, se julgava indestrutível, achava que ninguém tinha poder sobre ele. Ele manda um dos teus mandar uma mensagem para Ezequias, que ele estava chegando até Jerusalém, ele iria tomar Jerusalém. Mas, para que não houvesse matança, era para que Ezequias se rendesse. E esse homem, a palavra diz que ele chega até os muros de Jerusalém, e em voz alta ele começa a dizer para todos aqueles que pudessem ouvir, que Ezequias se rendesse, para que aquela nação não desse ouvido para as palavras que Ezequias havia dito a eles. Porque se ele se rendesse, Senaqueribe usaria de benevolência com eles e deixariam que eles ficassem de bem na terra. E esta palavra agora chega até o ouvido do rei Ezequias. E aqueles homens temem. E Ezequias temeroso também, porque muito grande era os soldados de Senaqueribe. Mas Ezequias, amados, ele se prostra, ele ora a Deus. Ele vai buscar a presença daquele que até então tinha sido com ele em todos os momentos adversos. Deus jamais havia lhe virado as costas, e não seria dessa vez que Deus deixaria com que outras nações subjugassem aquela nação. A palavra do Senhor diz que ele se dobra, ele busca a face do Senhor. E o Senhor ouve a oração de Ezequias. E a palavra do Senhor disse que o Senhor fala através do profeta Isaías,
para que o profeta Isaías pudesse ir até Ezequias com uma palavra. Isaías vai até a presença do Ezequias, dizendo: o Senhor ouviu o teu clamor. E o Senhor diz que nesta peleja, não é você que vai pelejar. Porque o Senhor ouviu a afronta do rei Senaqueribe. E Deus vai fazer algo que vai entrar nos anais das histórias. Todos irão, os quatro cantos da terra irão conhecer quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus dos seus antepassados. Isaías diz essa palavra para Ezequias. E Ezequias ouve. E a palavra de Deus fala que Senaqueribe, quando chega próximo para investir contra Jerusalém, já está próximos aos portões de Jerusalém. As trombetas estão soando. Há medo no ar. Mas o Senhor, que ouve o clamor dos teus servos, que não desampara os teus amados, no momento adverso, você pode ter a plena certeza e convicção que parece que o Senhor não está ouvindo o teu clamor, que parece que o Senhor não está vindo ao teu favor, que Deus se esqueceu de você. No momento que parece que nada vai acontecer, a palavra do Senhor diz que o Senhor envia apenas um anjo ao socorro de Israel, de Jerusalém. E a palavra diz que naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. 185.000 soldados foram mortos, sem nenhum soldado de Israel, de Jerusalém, precisar batalhar contra os soldados assírios, amados. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Como nós podemos virar as costas deste Deus? Este Deus, ele continua fazendo esses mesmos sinais de outrora, ele continua ainda nos dias de hoje. Se tão somente nós crermos e não duvidarmos na presença de quem nós estamos, de quem nos alistou, de quem nos comissionou, mas que nós não venhamos ser presunçosos, que não venhamos ser orgulhosos, que nós venhamos continuar perseverando na presença do Senhor. Por que eu digo isso? Porque o rei Ezequias recebe essa grande vitória nesta batalha que ele não precisou pelejar, apenas ele precisou se prostrar e colocar a sua causa diante de Deus. E este Deus ao qual nós servimos, ao qual tem nos olhado com olhar de graça, entrou com braço forte e com providência e entregou a vitória nas mãos do rei Ezequias, para que Ezequias pudesse crer e saber e continuar crendo que Deus continuava sendo o mesmo Deus dos teus antepassados e continuava produzindo os mesmos sinais de outrora. Que nós não venhamos endurecer os nossos corações a servir. Que esta palavra ela continue sendo pregada dentro dos nossos lares. Que os nossos filhos continuem sendo admoestados na palavra do Senhor, porque ninguém vai perder em estar na presença do Senhor. Nós só temos que ganhar na presença dEle, porque Ele tem muito para nos ensinar e nós temos muito do que aprender
quando nós deixamos as nossas vidas ser admoestadas por Ele, amados. Mas quando a presunção, o orgulho, a arrogância encontram espaço em nossas vidas, nós começamos a nos distanciar da presença de Deus. Quando nós achamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. E este é o erro que Jeremias está cometendo. Quando ele diz essa palavra, é ele que está dizendo como resposta para Deus, ao qual Deus disse que vai permitir que uma outra nação subjugue Israel por causa disso. Por causa que eles voltaram a fazer tudo aquilo ao qual Deus abominava, amados. Levantando seus altares a ídolos pagãos. Ezequias, ele é acometido de uma enfermidade, a palavra nos diz, lá atrás. Depois dessa vitória que ele teve. E o profeta Isaías, ele foi chamado para que ele pudesse ir até aquele palácio, para que pudesse levar uma sentença de morte ao rei Ezequias. Que a enfermidade ao qual Ezequias está tendo agora, aquela enfermidade era para a morte. E que Ezequias não iria sobreviver daquela enfermidade. E a palavra diz que o profeta Isaías chega até o palácio e dá essa mensagem de Deus para Ezequias. E Ezequias ouve. E a palavra diz que ele vira o seu rosto para a parede e começa a indagar ao Senhor. Começa a colocar as coisas que ele havia feito diante de Deus, para que o nome de Deus, através da sua vida, pudesse ser glorificado. E ele começa a razoar ideias com Deus, e o nosso Deus faz isso. Ele gosta quando nós clamamos e conversamos com Ele, dialogamos com Ele. E Ele tem prazer em ouvir o nosso clamor. Ele não nos vira as costas. E a palavra diz que Ele ouve a oração do rei Ezequias. A palavra do Senhor diz que antes que Isaías saísse do palácio, o Senhor nosso Deus dá a resposta para Isaías da oração do rei Ezequias, que estava mudando o quadro da história dele e que estava acrescentando mais 15 anos de vida para ele, para que ele tão somente levantasse e continuasse crendo e fazendo a vontade de Deus, que Deus havia ouvido a oração dele. Amados, Deus ouve o nosso clamor. E quando nós estamos na presença dele, que nós continuemos firme na presença dele, nos esquecendo nunca que ele vela pela tua palavra e que ele tem contemplado o meu clamor e o teu clamor. Que tão somente nós venhamos estar perseverando na presença dele. E Ezequias agora ele volta a fazer toda sorte de coisas que ele estava fazendo outrora em benefício a Israel, a Jerusalém, a cidade que ele admoestava. Mas a palavra do Senhor diz que pessoas da Babilônia ficam sabendo do que está acontecendo, da grandiosidade do Deus de Israel. E começa a mandar pessoas para que pudessem ir a Israel, a Jerusalém, para saber notícias, para querer saber deste Deus. E porque Deus tinha um carinho, um amor tão grande por aquela nação, o porquê que Deus intervia em favor daquela nação. Olha que coisa linda, um momento lindo dele glorificar e exaltar o nome de Deus. Mas a palavra de Deus diz que essas pessoas chegam até Jerusalém. E Ezequias recebe, abre o seu palácio. E ele começa a mostrar os tesouros, os espojos que os seus soldados ganharam na batalha. Nas batalhas que Deus havia ganho.
que Deus, na tua soberania, havia ganho. E ele atribui essas batalhas ao seu próprio braço. E em momento nenhum, ele atribui o sucesso às mãos de Deus. Em momento nenhum ele fala da grandeza deste Deus, ao qual estava com as suas mãos estendidas sobre o reinado dele. Em momento algum, aqueles homens vão embora, vendo, se maravilhando de todos aqueles tesouros que os seus olhos puderam contemplar. E eles levam aquela notícia até a Pérsia. Mas o nosso Deus, que não tem o culpado como inocente, está contemplando toda aquela situação. E quando aqueles homens vão embora, quem aparece é Isaías, já com uma palavra de reprovação de Deus, dizendo que aquilo que ele fez cheirou mal às narinas do Senhor. Mas mesmo Deus reprovando aquilo que ele fez, Deus havia dado 15 anos de vida a mais ainda para ele. Deus vela pela tua palavra, amados. Deus vela pela tua palavra, mesmo ele errando em ter feito aquilo. Deus vela pela tua palavra. Deus não se agrada, mas Deus permite que ele se conclua aquele 15 anos que Deus havia dado para ele. Mas Deus diz: você gerará nações aqui ainda, você terá herdeiros, e desse herdeiro virá um que irá te suceder. E acontece, mais adiante, depois de 39 anos do seu reinado, a palavra do Senhor diz que o seu filho Manassés assume o reinado. E a palavra do Senhor diz que toda sorte de coisa errada Manassés começa a fazer, amados. Começa a praticar. Levantando altares a ídolos pagãos, virando as costas a Deus e praticando os velhos rudimentos lá atrás, ao qual o seu pai Ezequias havia derrubado, havia arrancado com o braço forte de dentro de Jerusalém, de dentro dos lugares de adoração a Deus, havia arrancado. E ele começa a instituir novamente, em Israel, em Jerusalém. Quando nós deixamos com que a palavra de Deus ela se perpetue dentro da nossa casa, é isso que Deus se agrada, amados. Para que a nossa geração, a geração que vem seguinte, ela continue crendo e acreditando na presença desse Deus ao qual nós servimos. Que eles possam ver, que eles possam dar continuidade a esta palavra para que possa passar de geração em geração, para que o nosso Deus continue sendo lembrado. E Jeremias, agora ele é repreendido por falar isso para Deus, porque Jeremias está tomando partido dessa nação que vai ser subjugada, porque Deus assim fala que vai acontecer. Deus vai permitir que essa vingança que virá do norte, que é Nabucodonosor, ele virá e ele vai levar cativo essa nação de coração duro, que endureceu o coração a servir, que voltaram a praticar os velhos rudimentos, fazendo tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor, que estava descrendo novamente deste Deus. Jeremias, que por muitas vezes Deus usava a boca dele, ele era uma voz profética de Deus no meio daquela nação, também está se esquecendo daquele que comissionou ele, está olhando para as suas dores, está questionando a Deus
para que Deus, se verdadeiramente fosse Deus, pudesse por misericórdia ouvir a oração dele. Veja bem, amados, quem somos nós? Quando nós achamos que devemos falar para Deus de que maneira que Ele deve agir em alguma situação. Quando o erro está em nós, quando somos nós que estamos errados, nós devemos dar ouvido apenas à palavra de Deus. Olharmos para nós, vermos aonde nós estamos errando e procurarmos consertar os nossos erros. Porque o nosso Deus, que é misericordioso, apenas está esperando isso, para que Ele possa mudar o nosso cativeiro, para que Ele possa mudar o rumo da nossa história. E Ele fala isso para Jeremias, no capítulo 15, no versículo de número 19, como resposta a Jeremias, a este versículo que fora lido. Se você tão somente se voltar para mim novamente, se você der ouvido à minha palavra, para que esse povo possa se voltar para mim, você se voltando para mim, dando crédito novamente à minha palavra, e este povo se voltar acreditando a esta palavra que eu tenho dito para você, não sou eu, Deus, que irei ouvir o teu clamor? Não serei eu, Deus, que irei ouvir a oferta, a petição que você estará colocando diante de mim? Deus vela pela tua palavra, meu querido e minha querida. Deus está no controle, no domínio de tudo. Você pode acreditar, possa ser que você esteja fraco na fé. Possa ser que você esteja passando por uma situação adversa que homem nenhum pode te ajudar. Mas você pode ter a plena certeza que aquele que te comissionou, Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está sentindo a tua dor, Ele sabe o que você está passando e no momento certo Ele vai intervir em seu favor. Ele vai mudar o quadro da tua história. A permissibilidade de Deus que acontece em nossas vidas, para que nós possamos nos achegar ainda mais a Ele, para que nós possamos testificar, para que nós possamos glorificar e exaltar em meio às agruras que nos sobrevêm, que nós sabemos que a qualquer momento Ele pode mudar o quadro da nossa história. Cada um de vocês que tem ouvido esta palavra, se ela tem falado ao teu coração, dê um like nesta palavra, dê um like, nos acompanhe, compartilhe, se fortaleça na presença do Senhor, meu querido e minha querida. Esta palavra nos serve como exortação para que nós possamos acreditar e crer e aprender muitas coisas que acontecem, que aconteceram, para que nós possamos apenas continuar na presença deste Deus que vela pela tua palavra e que tem nos olhado com um olhar de graça e quer nos abençoar. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês que tem participado conosco junto nessa jornada. Fique com Deus. Que Deus continue te abençoando.